existentes todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1:9-10. E esse texto lá de Abacuque 2:14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tá? Pode passar, irmãozinho. Então, pessoal, eu queria trabalhar com vocês a priori um conceito, que é justamente o conceito em sociologia, que vai tratar sobre o homem religioso. Somos homens religiosos, temos o desejo do absoluto. A resposta religiosa possui a qualidade do absoluto, tem caráter último. Uma resposta religiosa é absoluta ou última em dois sentidos. Primeiro, ocupa a prioridade mais elevada na hierarquia de preocupações que constitui uma personalidade e permeia a vida como um todo. Então, pessoal, eu não sei quantos de vocês, irmãos, conseguem compreender e aprender a profundidade que isso aqui transmite. Tá? Primeiramente, esse primeiro tópico aqui de ocupa a prioridade mais elevada na hierarquia de preocupações que constitui uma personalidade. E segundo, permeia a vida como um todo. O que nós vamos trabalhar hoje de criação e cultura, certo? Eu até estava brincando com Bira, que são dois temas, tanto a questão da criação quanto a questão da cultura. Então, o pressuposto fundamental era: a criação faz parte da cultura? Faz sim, certo? A criação faz parte da cultura. A gente vai ver durante a palestra que isso é um conceito que hoje em dia, por causa do relativismo cultural, é um conceito que não é bem fechado no meio mundano, e que às vezes a gente acaba trazendo isso para a igreja. Estilo da seguinte forma: primeiro vamos definir o seguinte, dentro do aspecto de cultura, que daqui a pouco eu vou dar uma definição de cultura, nós temos aquilo que se chama moralidade e aquilo que se chama ética. Eu me lembro que quando eu paguei ética no meu curso de filosofia, a pergunta que era da seguinte forma: há uma ética relativa, há uma ética circunstancial, há uma ética de povos, há uma ética local, ou nós poderíamos falar de ética universal? E aquilo que a antropologia moderna tem advogado é que a ética não é algo universal. Então vamos entender uma coisa cá, porque ética e moralidade faz parte da cultura, tá? Às vezes também a gente acha que cultura só seria manifestação artística, manifestação de dança, manifestações folclóricas. Não, cultura é tudo aquilo que permeia o povo. Cultura é cosmovisão, certo? Cultura é cosmovisão. Então a pergunta é: bom, eu tenho uma cultura, eu tenho um jeito de pensar, consequentemente eu tenho uma ética que está baseada nesse meu jeito de pensar. Então vamos lá, o que seria ético para você não seria ético para mim? É isso que a antropologia hoje traz. E isso é, irmão, extremamente danoso em relação às escrituras. Porque como a gente vai ver, irmãos, quando a gente vê que o pecado influencia a cultura, a gente vai perceber o seguinte: moralidade é a execução da ética. Então vamos lá. Se na minha cultura determinada coisa não é moral, a minha ética também não é imoral. Mas se eu relativizo ética, se eu relativizo cultura, se eu relativizo moralidade, como é que fica, irmão, o pressuposto de que a moralidade, a ética, a cultura precisa refletir Deus, já que tudo é de Deus e tudo que há na terra é de Deus? Então isso vai ser uma problemática também que a gente vai trabalhar, tá? Então, pessoal, o que é que Deus criou? As escrituras dizem, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não apenas em santuários feitos por mãos humanas. Está lá em Atos 17:24. E também aqui nós temos um texto da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 4, seção 1, que diz o seguinte: ao princípio aprova Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo
tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. Então é um pressuposto que a gente parte. Tudo que há no mundo foi Deus que criou. Então a cultura foi Deus que criou. Tá? Irmãozinha. Princípios a serem aprendidos. Toda a criação pertence a Deus e na sua essência possui um valor ético e estético. Primeira coisa é isso. Existe uma palestra do Dr. Davi Charles Gomes falando sobre questão de estética, tá? O conceito do que é belo. O que é o belo? O que é o bonito? O que o belo, o que é o bonito, necessariamente o verdadeiro belo, o verdadeiro bonito tem que refletir a glória de Deus, tá? A arte moderna, se vocês observarem, forem no museu, reflete coisas que não são belas. Aí a pessoa olha e diz: isso aqui é feio. Não, mas no caso do relativismo cultural, você precisa entender o viés ideológico de protesto que há nessa obra de arte. Então ela é bonita. Não, irmãos, aquilo que é verdadeiramente belo tem que refletir o caráter de Deus. Se não reflete o caráter de Deus, não é belo. Se não reflete o caráter de Deus, não é estético. Agora o que nós temos é uma cultura permeada pelo pecado, que quer transmitir conceitos contrários à palavra de Deus. E querem a fina força dizer: isso aqui é belo, isso aqui é estético. Não é, tá? Então, ó, toda a criação pertence a Deus e na sua essência possui um valor ético e estético. Bom, muito bom. Aqui nós temos algumas referências, tá? 6 vezes repetitivo bom e também as referências. A criação reflete uma característica fundamental de Deus: boa. Tá certo? Nós temos outras referências também. E logo o mesmo raciocínio que aparece em Provérbios 14, 31, 17, 5, pode ser aplicado àqueles que degradam a criação de Deus. Então, isso daqui eu quero que a gente compreenda, para a gente começar a construir, certo? Algo a respeito de cultura. Como é que qual é o critério que eu vou ter se uma cultura é boa, se uma obra de arte é boa, se uma manifestação cultural é boa? Qual o critério? Irmão, não é sermão não, tá? Então responda. Qual é o critério que a gente está aprendendo ali? Oi? Que manifesta o quê? A glória de Deus. Isso é o critério. Tá, irmãos? Isso é o critério para tudo. Tá? Irmãzinha. A bondade ou a beleza da criação não se deriva de nós, e sim de Deus. Não é meramente para o nosso benefício, mas possui valor para Deus. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. A bondade ou a beleza da criação não se deriva de nós. O que eu quero dizer com isso? Não é algo que eu diga: ah, isto é belo. Por que isto é belo? Porque eu estou achando que é belo. Não, o pressuposto da beleza, o pressuposto da estética não está em mim, está em Deus. Compreende? Não é meramente para o meu benefício, não é, mas possui valor para Deus. A criação, embora não divina, é sagrada, porque é criação de Deus. Irmãos, quem aqui sabe o que é panteísmo? Sabe o que é panteísmo? Quem aqui não sabe o que é panteísmo? Todo mundo sabe o que é panteísmo? Sabe, não sabe? Ó, irmãos, ó, olha só. Panteísmo, pan, tudo. Teísmo, Deus. Então tudo é Deus. Compreende? De uma forma bem simplória. Tudo é Deus. Tá? Então veja bem. Nós temos que diferenciar uma coisa: a criação não é Deus, mas a criação é produto de quem? A criação é sagrada por quê? Porque é produto de Deus, certo? E outra coisa, vamos agora trabalhar a Bíblia. Quanto tempo eu tenho Bíblia? Está brincando comigo? 1 hora, fazer milagre. Bora fazer milagre.
Pessoal, abra aí, por favor, eleitos, em Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha, irmão, se eu não terminar todos os slides, eu prefiro. Pessoal, o que é que a Escritura diz? Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Certo? Verso 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu tenho dois verbos aqui que falam da relação que o homem tem com a criação. Quais os dois verbos que eu tenho aqui no texto? Irmãos, quais são os dois verbos? Oi? Sujeitar e dominar. Veja só, fazer uma pergunta aqui. Sujeitar e dominar pressupõe destruir? Irmãos? Sujeitar e dominar pressupõe destruir? Não, irmãos. Não. Agora, sujeitar e dominar pressupõe aquilo que os dois verbos falam. Mas observe uma coisa cá. Na liberdade tem algo bem interessante, que é o seguinte: no mundo semita tudo é sagrado. Tá? No mundo semita tudo expressa teologia. Os céus proclamam a glória de Deus. Certo? Então observe cá. Porque a palavra de Deus, ela diz da seguinte forma: que o homem, lá em Gênesis 9, que o homem que derramar seu sangue, que o homem que derramar o sangue de outro, o que é que Deus fará com esse homem? O que é que Deus fará? A Bíblia já respondeu. O que é que Deus vai fazer, irmãos? Irmãos? Oi? O que é que Deus vai fazer, santos? Irmão, olha para cá. Tem um conceito bem interessante. Posso dar? Tem um conceito bem interessante que é o seguinte: existe uma palavra em hebraico para terra chamada Eretz, que é o que aparece no Gênesis. Mas também existe outro chamado Adamar, terra. Preste atenção. Eu, Adão, ando em Adamar, e o que corre nas minhas veias é Dan. Percebe? Adamar, Adão, Dan. Entende isso? As três palavras: Dan, sangue; Adão, homem; Adamar, terra. Então a teologia semita é da seguinte forma: eu, Adão, vim de Adamar, e o que corre na minha veia é o Dan. Se o Dan for derramado por outro Adamar, Yahvé derramará o sangue do Adão. Aonde? Na Adamar. Compreende isso? Deu para entender isso? Compreende, irmãos? Então, pessoal, a criação é sagrada, não porque seja Deus, mas porque é criação de Deus. E observa uma coisa, cara: os céus são o quê? O que é que diz os Salmos? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Antigamente, dentro da nossa escatologia, todo mundo esperava que ia para onde? O céu, né? Um céu etéreo, ficar vestido de branco, com asa ou sem asa, não é? Tem aquela confusão: tocar harpa ou não tocar harpa, não é isso? Aí eu me lembro que na antiga tinha uma propaganda da escola, onde os índios, né, zombavam com essa crença, aonde, eu não sei, os mais antigos, né, vão lembrar que a propaganda consistia em quê? Consistia em um cara no céu, uma chatice eterna, um cara lá com harpa, blém, 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 blém. Aí ele ia para o inferno, que tinha um bocado de loira e cerveja, entendeu? E o que é que se passava a imagem? É melhor você estar onde?
Você vai estar com seus amigos, você vai estar com suas mulheres e com a sua cerveja. E como é muito quente, nada com uma cervejinha gelada para refrescar o calor provindo das chamas. Não é óbvio isso? Não é? Irmãos, mas preste atenção, cara. Com o avanço dos estudos teológicos, então chega no Brasil a compreensão de que nós moraremos em um novo céu e numa nova terra. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então observa cá. É interessante, irmãos, o seguinte, que essa criação que hoje ela foi profanada, violada, está sendo destruída por causa do pecado, o que é que Romanos diz? Qual é a reação da criação? Qual é o sentimento da criação? Geme. Mas ela, observa, ela geme, certo? Mas é interessante que tem outro sentido, além do gemido. O que é que ela faz mais? Ela aguarda o quê? Hein? A manifestação de quem? De quem, eleitos? Hein, irmãos? Bora, irmão. Algum crente abre o texto, Romanos, e leia para mim. Os irmãos sabem onde está, não sabem? Leia bem alto aí para mim. Aguarda o que, irmãos? Oi? Falem, se manifestem, falem. Aguarda o que? Isso, veja só. Irmãos, presta atenção como isso é interessante. A primeira pergunta é: por que a criação aguarda a nossa manifestação? Por quê? Por quê? A criação vai ser liberta também. Vai. Lá em 1 Pedro, lá em 2 Pedro, se não estou enganado, em 2 Pedro, então esse detalhe esse texto, diz que nós aguardamos novos céus e nova justiça, nova terra, onde habita o quê? Justiça. Não é? O adjetivozinho grego lá, novo, lá, entendeu? Não é neos. Neos, em grego, quer dizer novo no sentido de inédito. Mas o adjetivozinho lá é kaine. Kaine quer dizer restaurado. E não novo no sentido inédito. Quer dizer o quê? Que a criação será o quê? Restaurada. Aí a pergunta é: por que a criação será restaurada? Para quem morar nela? Para os eleitos morarem nela. E por quê? Aí eu volto a dizer: porque isso aqui é o quê? Adamá. E nós somos o quê? E o que é que corre nas nossas veias? Não. Porque nós vimos da terra. E depois de sermos restaurados, nós não voltaremos mais para compor a terra. Nós moraremos sob a terra. Hoje nós voltamos para compor a terra para o pecado. Compreende isso, irmãos? Então observe, cara. A criação não é sagrada, certo? Desculpa. A criação é sagrada não porque ela é divina, mas porque ela é criação de Deus. Ela obedece a Deus, se submete a Deus, revela a glória de Deus, se beneficia da provisão e sustentação de Deus e serve aos propósitos de Deus. Embora não cultuemos a criação, porque ela não é divina, textos, reconhecemos que é sacra, que é sagrada. Ela existe para glorificar a Deus, como nós também existimos para tal propósito. Porque se nós observarmos, tanto a criação quanto nós somos o quê? Criação de Deus. Agora, o que é que nos distingue da criação? Porque nenhuma outra criação fora criada o quê? A imagem e semelhança de quem? Mas se nós formos criados à imagem e semelhança de Deus, é para fazermos o quê com a criação? Dominar e sujeitar. Mas isso não pressupõe destruir. Compreende, irmãos? Não pressupõe destruir. Tá? Então observe, cara. Amar a Deus é valorizar o que Ele valoriza. E isso possui imensa significância missionária.
O pastor Bira me deu um folhetozinho que ele preparou para trabalhar na igreja do evangelismo. Eu achei legal a proposta: criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. Essa é a proposta do folheto. Mas observa cá uma coisa. Existe um termo em teologia bíblica que se chama alcance cósmico do pecado. Quem é que já ouviu falar desse termo? Alcance cósmico do pecado. O que quer dizer isso? Quer dizer que por causa do pecado, o pecado ele contamina, ele afeta toda a criação criada por Deus. Então observe, cara, se o alcance cósmico do pecado significa que o pecado afetou tudo, a redenção cósmica do pecado significa o quê? Que alcançou tudo. Agora vamos lá. Então, se eu compreendo isso, não é admissível um cristão tendo um relacionamento com a criação como se ele fosse um ímpio. Até porque aquela criação, ela guarda a manifestação de quem? Não é fato, irmãos? Então, por que a lei está posta da seguinte forma? Amar a Deus é valorizar o que Ele valoriza, isso possui imensa significância missionária. Porque, infelizmente, às vezes a nossa pregação do Evangelho, ela é reducionista. Qual é a proposta do folheto elaborado pelo reverendo Grani? Criação, queda e o quê? E redenção. Mas não é somente redenção do teu corpo. Se há um alcance cósmico do pecado, há também um alcance cósmico de quê? Da redenção. Então, irmãos, eu preciso compreender isso. Sabe por quê, irmão? Porque infelizmente hoje nós temos crentes que eles são crentes, que é o que a gente vai ver posteriormente, certo? Mas as suas atitudes, suas ações, seus gostos, sabe, suas decisões continuam não regeneradas. Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples. Crente que cria passarinho. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de eu aprisionar uma criatura que Deus criou para ser livre e eu, no meu sentimento egoísta, prendê-lo? Qual é a lógica disso? Me explique, por favor. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de eu criar um animal, certo? E maltratá-lo, esse animal ter medo de mim? Ora, não era para ser o contrário, não. O que é que a Escritura diz que o animal, que a criação sente ao meu respeito, sabendo ela que eu sou regenerado? O que é que ela espera de mim? O que é que ela sente por mim? Ela tem anseio que eu seja glorificado. Porque quando eu for glorificado, ela será o quê? Ela será o quê, irmãos? Livre. Mas você chega na casa de muitos crentes que quando o cidadão pisa em casa, o cachorro treme. Ele faz xixi de medo. Isso é atitude regenerada? Não adianta eu falar que de criação ser bela, se na tua casa os espécimes da criação não vem em você motivo de alegria, vem em você motivo de medo. Então você, nas tuas ações, você está agindo como ímpio. Está claro isso aqui, irmãos? Está claro? Está claro até agora? Se Deus se importa conosco mais que com o passarinho, texto, a comparação mostra que valoriza muito o passarinho, né? Vamos, irmão, andar um pouquinho. Toda a criação é palco da missão de Deus, de nossa missão. Ela pertence ao Senhor, texto, pertence a Jesus, e ele aplica a passagem da Deuteronômio 4, 39, 10, 14, 17 para 5, em Mateus 28, 18, e também Colossenses 1, 15 a 20. Eu não estou lendo os textos por causa do tempo, tá? A glória de Deus é o alvo da criação, texto.
Não apenas a humanidade, mas toda a criação expressa a sua gratidão a Deus. Texto. E se alegrará na sua redenção e julgamento. Textos. Minha irmãzinha. Bom, então criação é isso. Agora, bora definir cultura, já que cultura faz parte da criação. Tá bom? E quanto à cultura? Será que a cultura faz parte da criação? Faz. Porque a cultura é um fenômeno essencialmente humano. Certo? Então vamos lá. Definir cultura não é uma tarefa fácil. Ricardo Gondim, em seu livro É Proibido, ele indica que os antropólogos já criaram mais de 300 definições. Tá? Você possivelmente já ouviu ou já proferiu a seguinte expressão: isso faz parte do contexto cultural. Ou com certeza já ouviu palestras sobre missões transculturais. Como então poderíamos definir esse conceito? Em certo sentido, cultura se refere ao conjunto de características peculiares que identificam uma sociedade em determinada época. Isso é fato. Isso é uma definição geral e simples sobre cultura, tá? Irmãzinha? Obrigado. Em outro, porém, é muito mais que isso. A palavra em si, cultura, ela vem do latim e significa trabalhar o solo ou cultivar. No seu sentido mais amplo, representa o resultado da aplicação do conhecimento humano no desenvolvimento de obras e atividades que possuem mérito e qualidade, e também o envolvimento de outros na apreciação, apreensão dessas obras ou atividades. Então, nós temos um fenômeno que é humano, tá? Um dos problemas que confrontamos é que a visão da sociedade secular, ela tende a classificar como cultura tudo que caracteriza uma comunidade, considerando essas formas de expressão moralmente neutras. Ou seja, tudo que um povo produz é considerado cultura, seja erudito ou popular. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero que vocês se manifestem até para eu ver se vocês estão compreendendo. A cultura neutra. Quem acha e quem pensa que a manifestação cultural neutra? Não, pode se manifestar. Se você disser, bom pastor, eu acho que há. Bem, irmãos, há ou não? Sim ou não? René Santos. Sim ou não? O que é cultura, irmãos? A cultura é um fenômeno essencialmente humano, sim ou não? A cultura, por ser um fenômeno essencialmente humano, ela corresponde a manifestações deste humano enquanto vive em sociedade, sim ou não? O homem tem pecado, então cultura não pode ser neutra. Entendeu? Cultura não pode ser neutra. Para uma cultura ser boa, ela tem que expressar o quê? A glória de Deus. O verdadeiro belo expressa o quê? A verdadeira estética expressa o quê? Se não expressar a glória de Deus é pecado? É. Simples assim. Então pode entender, cara. Houve aquela exposição de arte lá no Santander, aonde foram expostas figuras blasfemas a respeito do Senhor Jesus, certo? Os inimigos da fé disseram em alto e bom som: isso é cultura, isso não é agressão à religiosidade de ninguém. Esse raciocínio é correto ou não? Por que é errado? Porque não está manifestando a glória de Deus, porque está afrontando a nossa fé. Ah, mas aquilo ali foi muito esdrúxulo, foi muito gritante. E outras manifestações não tão esdrúxulas, não tão gritantes. Vamos lá, uma música secular. É pecado o crente ouvir música secular, sim ou não? E se essa música secular expressar algo contrário à lei de Deus? Oi?
Estão compreendendo o que eu quero que vocês raciocinem? Tá? Porque observa, infelizmente, irmãos, aquilo que nós vivenciamos acaba sendo uma dicotomia, entende? Então é aquela questão, bom, coisas sagradas dizem respeito à religiosidade humana. O que é a religiosidade humana? A religiosidade humana é cultuar, é orar, é subir à casa de Deus, é ouvir o sermão, é dar o dízimo. Isso é religiosidade humana. Mas vocês estão lembrados do nosso primeiro slide, quando eu coloquei sobre o homem religioso? Estão lembrados? O que caracteriza o homem religioso? O que caracteriza o homem verdadeiramente religioso? Que todo o seu pensamento tem que estar relacionado a quem? Irmãos, quando todo o nosso pensamento está relacionado a Deus, então a nossa ética, ela não é situacionista, ela não é relativista, entendeu? Porque a nossa ética, ela é universal. A nossa ética, ela não está baseada num pressuposto local. A nossa ética é universal, porque a nossa ética, nossa moralidade, ela vem de quem? Qual é a fonte da ética? Qual é a fonte da moralidade do cristão? Deus. E Deus se manifestou aonde? Na criação, e de forma bem peculiar. Aonde, irmãos? Na Escritura. Então, se a Escritura diz que é pecado, logo é pecado. Se a Escritura diz que essa ética é pecado, é pecado. Se a Escritura diz que a cultura é pecado, é pecado. Se a Escritura diz que a moralidade dessa cultura é pecado, então não tem cultura mesmo, então. Tá, irmãos? Então vamos lá. A realidade estruturada por Deus. Nós, seres humanos, descobrimos a estrutura da criação e pertencemos a ela. Nós podemos percebê-la porque Deus nos deu a capacidade de raciocínio ao nos criar, a sua imagem e semelhança, o ímage dele. Mas não estamos fora dela, porque somos criaturas e não iguais a Deus. Então observa, nós temos 3 pontos bem interessantes aqui, certo? Nós temos um ponto que é Deus, homem, criação. Eu sou criação de Deus, mas não sou igual à criação de Deus. Compreende isso? Eu sou imagem e semelhança de Deus, mas não sou igual a Deus. Está claro isso? Está claro isso? Então observa. Bom, eu sou criação, mas eu sou diferenciado da criação. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas eu não sou Deus. Mas o Senhor Deus, Ele deu algo ao homem, que em teologia bíblica se chama vice-gerência, que Grudem, que eu vou usar esse termo, Robertson vai usar vice-regência, mas que dá na mesma coisa, ou regência ou gerência, que diz respeito a quê? Que eu devo governar a criação, eu devo dominar a criação, eu devo viver em sociedade, porque o pressuposto de Deus ter criado o homem foi tornado o quê? Estão lembrados lá do texto? E os fez o quê? Fecundos. Então Deus queria que nós habitássemos em um lugar, só, sim ou não? Não. Qual a razão de Babel? Espalhar. Não é verdade? A razão de Babel não foi espalhar? Agora é óbvio que aquela primeira confusão de línguas, certo? Ela foi um ato de juízo de Deus, porque o homem não se espalhou, correto? Tem até um trabalho teológico muito interessante, se depois vocês quiserem, está lá na internet, que é um trabalho comparativo da confusão de língua de Babel com a língua de Pentecostes, entende? Há um trabalho teológico bem interessante sobre isso. O primeiro como um ato de juízo, o segundo como um ato de graça de Deus, tá? Mas observe uma coisa, cara. O fato de o Senhor nos ter feito fecundos e o fato de ter uma ordem que nós deveríamos sujeitar, dominar e habitar a terra, certo? Pressupõe o quê?
pressupõe que nós somos seres culturais, pressupõe que nós moraríamos em vários lugares, e é óbvio que essa nossa cultura não seria idêntica, porque geograficamente há certas coisas que iriam nos diferenciar, mas estas coisas que nos iriam diferenciar não poderiam violar a glória de Deus. Vocês estão compreendendo isso, irmãos? Estão compreendendo isso? Não poderia violar a glória de Deus. Isso é importante nós compreendermos. Por quê? Porque, por exemplo, o meu santo de Deus aqui, que foi pastor em outro local, em outro país, né? Às vezes os pastores quando saem, aí tem aquela velha coisa, olha, lá você vai ver certas coisas culturais que pode ser estranho para você, mas lá não é, entendeu? Porque afinal de contas o conceito de pecado é relativiza o conceito de pecado. Mas nós estamos aprendendo aqui, irmãos, que não tem cultura neutra. O missionário vai lá com uma tribo de índio, que lá o pessoal pratica o infanticídio, mas baseado nos antropólogos da FUNAI, que dizem que não existe uma cultura universal, que dizem que não existe uma ética universal, que dizem que não existe uma moralidade universal. Você, como missionário, não pode interferir naquilo, porque aquilo é a forma deles pensar o mundo, pensar o universo, pensar o cosmos. O que é que você faz? Você se sujeita? Não é pecado. É pecado. Compreende? Eu não sei quantos de vocês já viram, tinha até um vídeo posto, eu não sei se era pela missão, era uma missão que havia, parece que teve um rolo, a FUNAI mandou tirar, entendeu? Que era justamente, era até um vídeo muito pesado, que era de cenas de infanticídio, aonde os pais levavam a criança que era destinada a morrer para a mata, botava ela sentada nuazinha com um objeto cortante e abandonava ela, ou então enterrava ela viva. E a FUNAI mandou tirar isso, porque não, isso aí não pode passar, porque isso é a cultura lá do povo, lá não sei de onde. Não, isso é pecado, irmãos. Eu não posso relativizar a cultura. Isso é pecado. A cultura é criação de Deus, verdade. Mas quando Deus criou todas as coisas, Ele não criou para isto. Isso não manifesta a glória de Deus. O raciocínio é uma criança, um bebezinho de 1 mês, 2 meses, deixado numa mata com uma faca, entendeu? Afiada, ou para se ferir, ou para um animal devorar vivo, manifesta a glória de Deus? O raciocínio é isso. Compreende? Vou passar a minha irmãzinha. Essa estrutura, irmãos, não nos prende, ao contrário, ela é boa para nos dar, para nós, e nos dá liberdade para agir e nos mover dentro da criação. Para Huckmacher, né, a raiz do pecado, da queda, está no ser humano tentando viver fora dessa estrutura. Ele tenta quebrar a estrutura porque ele deseja ser igual a Deus, independente dele. Assim, o homem caído agora busca exercer o poder sobre a realidade como se fosse o próprio Deus. Quando eu preguei aqui, dei uma palestra aqui na outra vez que eu estive aqui na igreja, eu fiz uma exposição sobre a teologia bíblica do Salmo 2, certo? E vê só, irmãos, o que nós vivenciamos hoje nada mais é do que a realidade do Salmo 2, tá? Se vocês observarem o Salmo 2, você vai estar lá a figura do ungido, certo? Que era o rei de Israel, tá? E a figura dos povos pagãos que se revoltavam contra esse rei de Israel, tentando se libertar do jugo. Tá? Quando a gente faz uma releitura desse salmo e traz para os nossos dias, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que o mundo, certo? Ele, a cada dia que passa mais, ele fica mais revoltado, ele fica mais submisso a aquelas diretrizes, aqueles limites que foi estabelecido por Deus. Entendeu? Então observa cá, vamos lá. Essa realidade estrutural, ela foi posta por Deus. Então, quando os homens questionam essa cultura, essa realidade estrutural que foi posta por Deus, isso nada mais é do que uma forma de insubmissão a Deus, tá? Agora observe cá, existe um livro que, se vocês puderem comprar, compre esse livro. Ele não é cristão,
entendeu? Mas ele trata de uma realidade hoje que nós estamos vivenciando, tá? O nome do livro se chama Guerra de Narrativas. O que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que uma guerra de narrativa. Há uma guerra de narrativa dentro da igreja sendo travada, há uma guerra de narrativa na faculdade sendo travada, há uma guerra de narrativas na tua casa sendo travada. E essa guerra de narrativa é o quê? É a guerra de narrativa entre dois pressupostos. Um pressuposto que é obediente à palavra de Deus e outro pressuposto que não é obediente à palavra de Deus. Mas nessa guerra de narrativa também há ressignificação. O que é a ressignificação? É aquilo que a gente faz todo santo dia sem saber o que faz. Por exemplo, quando você diz para a tua mulher, olha, faz isto. Aí a mulher pega e não faz isto. Aí você pergunta, por que você não faz isto? Aí a mulher diz, porque eu entendi que tu mandaste eu fazer isto. Aí você diz para a tua esposa, mas eu não mandei você fazer isto. Aí ela diz, beleza, mas só que eu compreendi isso. Bom, ela entendeu o que você mandou fazer. É óbvio que ela entendeu. Mas como é mais fácil ela ressignificar a palavra, ela diz, eu entendi isto. Olha, o que você falou, eu só compreendi assim por causa de um contexto. Está lembrado que em outra situação você falou isso à toa. Então eu pensei que o comando que você me deu foi referente àquela situação anterior. Não era referente a uma nova situação. Estão compreendendo isso aqui? Estão compreendendo, irmãos? Guerra de narrativa. Hoje o mundo chega na igreja e diz, por que você se comporta desse jeito? Olha, qual é o problema? Irmãos, eu me recordo, eu estou ficando velho, né? Estou na Pavira, né? Eu estou perto de 50, estou com 46, agora não tenho carinho ainda. Mas eu me lembro que eu estava até escutando um adolescente falar, meu Deus do céu, eu preciso reatualizar meu vocabulário, aumentar a extensão semântica dele. Quando eu era adolescente, quando o menino falava, eu fiquei com a menina. No máximo que você pensava era o quê? O cidadão deu um beijo, deu um selinho na menina. E eu, com esse meu campo semântico reducionista, fui falar com o adolescente. Pastor, ele ficou com a menina. Aí na minha cabeça, né? Deu um beijinho. Que nada, irmão. É sexo, é cama. Entende isso? Eu tenho que aumentar meu campo semântico para poder batalhar nessa guerra de narrativas. Mas isso não é pecado, pastor. Isso é cultura. Você está vivendo em 2016, 2019, né? Nas portas de 2020. Esse teu pressuposto é de 1920. E para poder o Senhor atingir os jovens, o Senhor precisa diminuir a agressividade das tuas palavras. Porque isso é cultura. E tem muita gente na igreja, irmão, que está adotando essa guerra de narrativas, sabe? Está querendo viver fora dessa estrutura que Deus estabeleceu. Está tendo comportamento de ímpios. Deixa eu fazer uma diferenciação aqui com os irmãos. Se eu perguntar para você, quem é ímpio aqui? Talvez você diga, eu não sou mais ímpio, pastor. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se você não vigiar, você pode viver como ímpio, sim ou não? É lógico que pode. E todas as vezes que eu quero sair de dentro dessa estrutura estabelecida por Deus, todas as vezes que eu quero viver uma cultura que não manifesta a glória de Deus, todas as vezes que eu quero tomar essa postura aqui, eu estarei militando no exército anti-reino. Dentro dessa linha, como é que eu posso entender que uma criatura ela já está decretada, já vive no pecado? Como é que ela pode produzir uma cultura que glorifica a Deus? Não pode. Não pode. Não pode. A não ser mesmo, por pura graça de Deus, uma graça comum de Deus, que faça ela ter lampejos. Tá? Porque é interessante, vocês estão perguntando muito boa, que o pressuposto da graça comum, existem 3 tipos de graça comum. Graça comum universal, graça comum do pacto e graça comum geral. Tá? No pressuposto da graça comum que relaciona-se no pacto, diz respeito ao seguinte, é aquela questão, bom, o cara que está dirigindo o metrô é o ímpio, que está guiando o metrô, que está lá na frente do metrô. Certo? Porque Satanás então não se apodera daquele cara mata todo mundo, inclusive alguns crentes que estão lá no meio. Por causa da graça comum.
Aí aquela questão, os ímpios não manifestam sua malignidade de forma plena por causa da igreja que ele está no mundo. Então é o seguinte, um ímpio pode fazer um produto cultural isento do pecado de forma nenhuma, certo? Mas ele pode, mesmo sendo pecador, mesmo sendo ímpio, fazer um produto cultural que manifeste algo de belo, de estético, pode. Por quê? Por causa da graça comum. Tá? Agora, tem que colocar a graça comum aqui, certo? Agora, essa graça comum, ela só vai manifestar por causa de Deus. Aí, nesse caso, eu não teria que derrubar o critério de que eu posso enxergar uma beleza em algum momento e aquela beleza glorificar a Deus. Então, assim, você fica numa linha bem... É por isso que eu estou dizendo, olha só, se o teu pressuposto não for a Escritura, se você não compreender que a verdadeira cultura deve manifestar a glória de Deus, entendeu? Você vai ficar de fato de verdade nessa linha tênue, porque observa, o teu pressuposto avaliativo não é Bíblia, ela vai ser o teu conceito de estética. Só que o teu conceito de estética ele é maleável por causa da guerra de narrativas que há hoje em dia. Entendeu? Ou seja, vamos lá, como eu falei, quem é que assistiu o Fantástico quando teve aquela questão lá do Santander? Eu me recordo perfeitamente bem que os entrevistados, todos eles diziam, não, isso aí não é agressão à religiosidade de ninguém, isso é uma manifestação cultural. E eles tentavam destruir um conceito, entendeu? De uma narrativa aonde? Isso aqui não pode. Então, se você se tornar técnico desse conceito destruído, é lógico que o teu conceito de analisar a cultura vai ser relativo. Mas se você continua na Bíblia, que é de onde você nunca deveria ter saído, você vai perceber se aquela cultura, mesmo dentro de um espectro de graça comum, tem alguma coisa que manifesta a glória de Deus. Agora, se você não tiver, entendeu? É complicado. Então para ela não ser uma perspectiva reducionista, ela só pode ser enxergada como um eleito. Irmãos, depois vai ter uma mesa redonda, aí os irmãos perguntam na mesa redonda o que não vai ficar partindo, e aí os irmãos lá atrás não ouvem a Mas o pastor pergunta. disse que quando tivesse uma observação poderia interromper. Mas aí você vê aí na mesa redonda, a gente vai passar o papel. Desculpa aí, pastor. Não, ele já falou, mas aí eu estou dizendo a ele aqui também. Aí na mesa redonda faz as perguntas, os irmãos vão receber caneta e papel, porque senão os irmãos não vão entender lá atrás as perguntas. Então, vou pedir para o irmão aqui refazer as perguntas que ele fez, vou dar papel e caneta a ele, e na mesa redonda ele faz a pergunta, porque aí todo mundo entende a compreensão, porque a pergunta realmente foi muito boa. E foi. O pressuposto de Smart foi essa questão. Por isso que a ideia da gente falar em cultura, não tem parte da criação, do Senhor Deus, estabelecer que é cultura, entendeu? E entender que esse conceito de relativismo cultural é um perigo. Não há relativismo cultural, tá? Pode passar, minha irmãzinha. Então, olha só, irmãos, eu vou tentar, até para não atrapalhar o próximo preletor, tá bom? A cultura antes do pecado, ela visava a manifestação do reino de Deus, tá? Isso é algo bem... temos a capacidade de criar, de produzir coisas novas, porque fomos feitos em imagem dele. Como lemos em Gênesis, Deus nos deu uma tarefa de nos colocar em sua criação, fazer cultura. O ser humano deveria então produzir cultura dentro dessa realidade que Deus estruturou. Então, que ele chama de atividade subcriadora. Tá? E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção num ponto aqui bem interessante. Tá? Quanto de nós temos produzido cultura? Cultura que glorifica a Deus. Quer ver um exemplo disso? Eu me lembro que eu estava dando uma palestra lá na Presbiteriana Fundamentalista. Aí quando eu terminei de dar a palestra, uma irmã, que era advogada, ela me chamou e ela falou uma coisa que eu achei fantástica. Ela disse: pastor, o senhor sabe qual é o problema da igreja? Aí eu disse: não, minha irmã. Ela disse: o problema da igreja é que a igreja não está atuando aonde verdadeiramente está acontecendo a guerra. Aí eu me interessei, né, pela fala da irmã. Aí eu falei: por que, irmã? Ela disse: primeiramente, eu vou fazer outra pergunta ao senhor. O senhor sabe onde está acontecendo a guerra no Brasil? A guerra no Brasil não está acontecendo no campo político. A guerra no Brasil não está acontecendo no campo de igreja.
A guerra no Brasil está sendo perdida no campo onde? Jurídico, irmãos. Jurídico. Aí ele especificou: o senhor sabe aonde? E todo mundo sabe disso, né? Aonde é que são elaboradas os embriões das próximas leis que vão de encontro à palavra de Deus? Nas universidades. Onde é que está sendo discutido de forma muito ferrenha o poliamor? Quem aqui sabe o que é poliamor? Aonde? Onde é que está sendo discutido isso de forma natural e aberta? Nos cursos de direito na universidade. Entendemos? Olha a pergunta: será que a igreja tem que produzir cultura? Aí eu pergunto da seguinte forma: quantos advogados cristãos estão preocupados em chegar para a igreja? E aqui, se tiver algum advogado, é para você que eu estou dizendo isso. Quantos advogados cristãos estão preocupados em chegar aqui e dizer: irmãos, pastor, eu quero dar uma palestra para a igreja sobre a malignidade do poliamor, que foi assunto de discussão na aula de ontem, para que a igreja seja preparada para saber o que é isso? Quantos advogados estão tendo a coragem, em aulas de direito, de se manifestar e de apresentar uma cosmovisão contrária a isso? Quantos? Produção cultural, irmãos. Cadê a nossa produção cultural? Uma produção cultural que manifesta a glória de Deus. Aí você diz: ah, pastor, eu pensei que produção cultural só era dança, só era pintura. Não, irmão, cultura é tudo. Cultura é tudo. Compreende isso? Cultura é tudo. Ó, vamos lá. Aí você é jornalista. Aí eu te pergunto: será que você se sente, irmão, impulsionado a fazer um blog, a fazer um podcast, a fazer qualquer coisa na internet que promunga, que fale a respeito de uma cosmovisão cristã? Se você não se sente impulsionado, irmão, se você acha que isso não é tarefa tua, aí eu pergunto: você está produzindo cultura para a glória de Deus? Não está, irmãos. E você vai dar conta disso diante de Deus. Tá? Não está. Pode passar para o irmãozinho. Vamos chamar a realidade estruturada por Deus aqui de reino de Deus, para facilitar as coisas. Então o reino de Deus é o quê? O universo como ele criou antes da quebra, de ser quebrado na queda, imaculado pelo pecado, e o resultado da restauração final de toda a criação na consumação. O que é reino de Deus? Reino de Deus é tudo que Deus criou. O que é antirreino? Antirreino é toda operação do pecado que milita contra os ditames do reino de Deus. E o que é a igreja do reino de Deus? A igreja do reino de Deus é um exército que tem que lutar contra essa narrativa pecaminosa que milita contra Deus. Compreende, irmãos? Olha, eu terminei agora há pouco o meu curso de Sociologia. Eu paguei uma matéria chamada Antropologia Cultural. Sangue de Cristo tem poder. Eu me deparei com a fonte do mal. Eu me deparei com a fonte do mal. Eu digo: ah, quer dizer que é daqui que vem todas as desgraças? Mas é. Aí uma pergunta surge: como é que o mal saiu daqui e se tornou prática na vida da Dona Maria, que é costureira, semi-analfabeta, de um dos morros do Recife? Como? Irmãos? Me responda, como? Tem que ter uma mídia aí, né? Hein? Pois é, eleito de Deus. Pois é óbvio que é. Eu me lembro que quando eu dava aula lá na MESP, eu terminei de dar aula lá, né, sobre apologia. Aí um aluno meu estava lá olhando e disse: pastor, eu quero conversar com o senhor, vem cá. Aí ele disse: pastor, o senhor sabe como é que funciona
mecanismo do mal. Ah, mas você até querer falar algo. Não, eu falei alguma coisa, seu pastor, deixa eu dizer para o senhor. Eu antes de ser cristão, eu fui envolvido com certas coisas desse universo negro que milita contra a palavra de Deus. E sabe como é que funciona? Por exemplo, eu fazia parte do grupo e nós éramos pagos, eu achei bem interessante isso, nós éramos pagos para estudarmos os teóricos. Eu achei interessante, porque ele começou a usar certas palavras e ele disse, cabra sabe o que está falando. Como assim? Ele disse, olha, o meu grupo era pago para estudar isso aqui, esse teórico. E a nossa existência era popularizar a teoria, para que ela se tornasse fácil de compreensão para Dona Maria, costureira, semi-analfabeta de um dos morros do Recife. Aí ele disse, pastor, o que é que tem a ver um curso de culinária para pessoas de baixa renda, uma aula sobre ideologia de gênero? O que é que isso tem a ver? Mas acontece. Porque a teoria do mal precisa ser popularizada. Uma cultura maligna, uma cultura satânica precisa ser popularizada para pessoas simples reproduzirem. Porque o mal também vem pelo ouvido. Estão compreendendo, irmãos? Então a gente está nessa guerra. Eu disse que ia fretar um pouquinho, vou ajudar o Ivan, né? Eu vou ser bem rápido, porque ele vai dar o pontapé e vai continuar, porque é necessário que a gente entenda isso. Pode passar, minha irmãzinha. A cultura foi criada no reino de Deus. Dentro do reino de Deus, a cultura está permeada de valores como verdade, justiça e beleza. O modo como vivemos, como nos relacionamos e o que produzimos fala de quem é Deus, de quem Deus é, assim como os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos, tá? Então é aquilo que eu falei, os valores para avaliar a cultura: verdade, justiça e beleza. Irmão, o que é que houve então? Então, irmãos, vê só, por uma questão de organização, por uma questão de também ser correto, tem aí um bocado de slide. Eu vou parar nesse slide aqui, porque nesse slide aqui é que eu ia trabalhar de forma pesada a questão de pecado e cultura, mas isso é palestra do reverendo Olivan, certo? E ele vai aprofundar nisso. Esse material é dos irmãos, quem quiser depois pode pegar, tá? Mas eu quero terminar nesse slide aqui, para terminar aqui, ó, alcance cósmico do pecado, tá? Então, pessoal, na queda o pecado não afetou somente o homem, ele corrompeu tudo que existe. Nos círculos mais teológicos fala sobre o alcance cósmico do pecado, estando o homem caído, tentando viver para si mesmo, como se Deus não existisse. Ele busca a própria glória, ele deseja dar para si mesmo a glória que é de Deus, e nisso vemos todo tipo de corrupção, ganância, destruição. Tem um bocado de slide depois disso, mas eu quero parar aqui, tá, irmão? Porque a minha proposta foi trabalhar a criação da cultura, a queda da cultura, e aí vai ter esse slide que vai falar sobre a restauração da cultura, tá? Mas o que eu quero terminar e fazer uma síntese é isso. Você é criação de Deus. Você veio da Adamá. Você é Adão. Tem Dan correndo nas tuas veias. Mas o pecado corrompeu você. O pecado faz com que você queira viver fora dessa estrutura criada por Deus. O pecado faz com que você manifeste uma cultura anticristã, práticas anticristãs, tá? Ser regenerado não é somente no aspecto espiritual, também é no aspecto cultural, certo? Então a pergunta é: há relativismo cultural? Não há. Diante de Deus não há. Diante de Deus só há um pressuposto cultural. Agora, você como crente tem que entender da seguinte forma: isso manifesta o belo, a estética de Deus? Não. Qual é o teu pressuposto avaliativo? A Escritura. A Escritura é o teu pressuposto avaliativo. Tá certo? Agora, pastor, o ímpio ali fez algo que eu vi que é uma manifestação. Por que isso acontece? Por causa da graça comum. Qual é o critério avaliativo para eu saber o quanto tem de graça comum e o quanto não tem de graça comum? A Escritura.
Você precisa voltar para a Escritura. Certo, irmãos? Você precisa voltar sempre para a Escritura. Tá bom? Existem alguns livros, né? Como eu falei, quem botar lá no Google, há uma palestra magnífica do Dr. Davi Charles Gomes, falando sobre estética, belo, o que é o belo, o que é a estética, entendeu? Sobre isso, tá bom, irmãos? Deus abençoe, tá? Irmãos, se eu não conseguir expressar ainda mais, culpa dele, viu? Isso não é palestra para uma hora, não.